Senhor Jesus a todos, que o Senhor possa nessa noite continuar abençoando as nossas vidas, nesse culto e nessas graças, porque tudo que Deus fez por nós, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu quero convidar você nesta hora a abrir a palavra do Senhor. A carta de Paulo, da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo número 4. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos estar fazendo a leitura do versículo 6. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Quero ler apenas esse versículo. No final da mensagem estarei lendo o restante para a nossa edificação, para a nossa compreensão. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Pai, muito obrigado por poder, ó Pai, abrir a nossa boca e te adorar. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estar na tua casa. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor fazer de nós, ó Pai, adoradores e adoradoras ao teu nome, Senhor. Agora, Pai, nós voltamos agora para a corte celestial, que está diante do teu trono, ó Pai, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aqui, ó Pai, está a tua igreja, Pai, que te adora. A tua igreja, ó Pai, que te ama. A tua igreja, ó Pai, que quer receber agora, ó Pai querido, uma palavra vinda diretamente do teu trono. Fale conosco, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas que nós precisamos ouvir para a glória do teu nome, Senhor. Pai querido, que a tua palavra nesta noite, ela produza em cada um o resultado para o qual está sendo mandado. Santo Deus e Pai, assim nós oramos, com perdão dos nossos pecados e com ação de graças, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Poder aceitar, Deus colocar aqui perto. Amados irmãos e irmãs, se eu tivesse que trazer um título para essa palavra de hoje, seria renúncia. Nós estamos falando aqui de um homem que foi o maior missionário da igreja cristã primitiva. Quando o apóstolo Paulo não tinha conhecimento de quem era Jesus, diz que Paulo respirava ameaças contra a igreja cristã. Paulo era um assassino de crente. Paulo não deixava os cristãos em paz, porque Paulo considerava que aquela seita, como assim chamava, estava perturbando a religiosidade daquele tempo, que era o judaísmo. Mas quando você observa na palavra de Deus, todo aquele ou toda aquela que tem um encontro com Jesus, a vida é transformada. Não tem como eu ouvir o Evangelho e ficar mal. Quando eu ouço a palavra do Senhor, é gerado em mim duas opções: crer ou não crer. Se eu creio, eu serei transformado por essa palavra.
realmente é o dono da igreja. Diz que Paulo, em Atos 9, ele tem uma visão de uma luz muito forte, mais forte do que Paulo. Aquela luz foi terrível. Diz que foi tão forte que ele cai, provavelmente era de cavalo. Quando ele cai, ele olha, consegue ver aquela luz, aquele vulto, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz do céu responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. Quem não aprende aqui? Se alguém persegue a igreja de Deus, se alguém está perseguindo você, está perseguindo o próprio Cristo. E Paulo recebe a orientação daquela voz. É levado para Damasco. Ali ele fica na casa. E naquela casa, diz a palavra que ele começa a orar. Paulo orava? Sim, na sua religião. As orações prontas, sem sentido. Agora, a mesma voz que falou a Paulo vai no novo convertido, um homem chamado Ananias, e vai dizer para Ananias: vai lá, coloca as tuas mãos sobre ele, para que ele possa recobrar a visão. Paulo, ele ficou cego para as coisas dessa vida, para ter uma visão de Deus. Muitas vezes, meu irmão e irmã, nós temos que ficar cego, muitas vezes, para o pecado que nos afronta, e olhar para o autor da nossa fé, pensar mais nas coisas que estão lá em cima, do alto, do que estão aqui na terra. Quando Ananias ele fala: Senhor, como é que eu posso ver esse homem? Esse homem chegou aqui para nos prender. Vai, Ananias, porque ele para mim é um vaso escolhido. Deus escolheu. É Deus que escolhe. Pode ser o pior pecador, pode ser o pior. Nós aprendemos aqui no ano passado, do nosso irmão Rigoberto, que Deus não já sei como você é, mas como você está. Do jeito que Paulo estava, suspirando, ameaças contra o povo de Deus. Ele foi alcançado, foi transformado. Só que a mesma voz que estava com Ananias agora estava com ele. Ele deu a visão, daqui a pouco chegando, colocando as mãos sobre ele. O que me chama a atenção é que quando esse jovem convertido, esse homem convertido, esse novo convertido, chamado Ananias, ele chega até lá, ele fala assim: irmão Saulo. Chama de irmão. Quantas vezes nós deixamos de ganhar alguém para Jesus? E primeiramente, nós o condenamos antes. E Jesus veio para salvar. Lá em casa de Zaqueu, ele veio para salvar e buscar aquele que se encontra perdido. Paulo, quando ele veio para Jesus, ele teve na vida dele uma renúncia. Paulo renunciou ao casamento. Não porque ele é contra o casamento. Ele renunciou ao casamento, porque ele sabia que ele não poderia ter uma família pela vida que ele ia levar a partir de agora, porque foi revelado a ele: você vai sofrer muito por causa do nome do Senhor Jesus. Se você não sabe as prisões, se você vai correndo, como é que pode viajar levando a esposa? Então ele renuncia o casamento. Paulo renuncia a sua própria vida, a sua religiosidade, para viver agora uma vida para Deus, para Cristo. Tanto que ele vai dizer em Gálatas 2, esse versículo eu gosto muito, esse versículo 19, no finalzinho Paulo fala, Gálatas 2, 19: eu estou crucificado
com Cristo. Ele diz: eu crucifiquei a minha carne, eu crucifiquei o meu eu crucifiquei a minha vida antiga, agora não sou eu mais que vivo, eu matei a minha natureza carnal, porque Cristo vive em mim, e este viver, e agora eu trago na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora não era mais eu que vivia, era Cristo que era nele, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Paulo renuncia. Agora vem a mente de Paulo, as palavras de Jesus. Alguém deve ter dito para ele mais tarde, Jesus dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não dá para seguir Jesus, não dá para fazer a obra de Deus se eu deixar para trás a minha vida antiga. Negue a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Evangelho sem cruz não é evangelho. Renúncia. Eu não posso vir para Jesus e continuar a mesma vida de antes. Paulo vai dizer: aquele que tinha que roubava, não rouba mais. Aquele que tinha um dom de assassinar, matar, não mate mais. Aquele que tinha um vício disso, não tenha mais. Agora uma nova vida. Eu tenho que renunciar aquilo que me prendia para ser livre em Cristo. E Paulo vai dizer: eu sou prisioneiro agora do Senhor. Não na minha vontade. Eu faço o que Ele manda. Quem é esse Paulo? Esse Paulo é uma fera assassina. Todo mundo chamando nele. Quando Paulo foi um crente, a mão dele passava. Mas agora, ele é um dos tais. Agora, ele também agora está sendo perseguido. Porque todo aquele que teve encontro com Jesus, Jesus disse: vocês vão ser perseguidos, vocês vão sofrer por causa do meu nome. E Paulo vai dizer na frente: por causa dos muitos sofrimentos e perseguições, nos é apto entrar no reino de Deus. Agora Paulo tem uma visão daquilo que Deus quer na vida dele. Paulo fez 3 viagens missionárias. Paulo ficava pouco tempo em cada cidade que ele ia. Mas lá na cidade de Éfeso, Paulo ficou 3 anos. 3 anos. E onde ele chegava, ele arrumava confusão. Ele não sabia ficar calado diante do erro. Ele pregava contra os usos e costumes daqueles irmãos, contra as práticas da lei de Moisés, que agora não precisa mais viver, mas sim agora pela graça. Paulo chega em Éfeso, aquele tumulto, a cidade assim, porque ali havia um templo de uma deusa chamada Diana, e tinha as sacerdotisas rituais que eram prostitutas, e a renda de Éfeso era pela fabricação de imagens, amuletos, pingentes sobre Diana. E o comércio era destemoroso. As pessoas compravam aquelas imagens. Paulo chega ali, faz uma revolução naquela cidade, começa a pregar o Evangelho, começa a pregar que Jesus é o único Senhor, aquele que tem o poder para libertar da idolatria, aquele que tem o poder para salvar. Quando eu creio na palavra, eu estou ouvindo,
Paulo começa a pregar, dia após dia. Aí a gente foi diminuindo, o povo começa a vir para Jesus. Amados irmãos e irmãs, quando o Evangelho toca a cidade, chega o Evangelho. Como igreja do Senhor, nós temos que tocar o lugar aonde nós estamos vivendo. O comércio começou a enfraquecer. O comércio, alguns comércios começaram a fechar as suas portas, porque ninguém estava comprando mais as imagens, ninguém estava mais cultuando a Diana, a Deus. As prostitutas começaram a ouvir o Evangelho, começaram a se converter ao Senhor Jesus. Isso é Evangelho. Quando o Evangelho toca em alguém, essa pessoa muda de vida. Quando eu deixo de ser penetrado pelo Evangelho de Cristo na minha vida. As prostitutas tinham a cabeça raspada para se identificar com Deus. Dali chegavam os navios, chegava gente, se embarcava, era uma cidade portuária. Chegava naquele lugar, aquelas mulheres já não serviam mais ao pecado, a Deus. Quando chegava alguém, algum homem, fazia uma proposta para elas, ela disse: eu agora sou cristã. Mudança. E muitas das mulheres começaram agora a frequentar o templo do Senhor Jesus, a igreja de Deus. Uma coisa que eu aprendo, meu irmão, nós não devemos fazer acepção de pessoas. Pode entrar para aquela porta ali agora, um bêbado, então vestir, não importa que seja, nós temos que amar como Jesus ama. Muitas vezes nós queremos escolher viver a igreja. A igreja é para todas as pessoas, independentemente de quem são. Pode chegar alguém de outra vida, não tem problema. Começaram a botar o dedo. Essas mulheres não podem vir aqui. Esse lugar deles estão. Olha só essas mulheres, pode entrar aqui não. Começaram a expulsar as mulheres da casa de Deus. E Paulo orienta a igreja de Corinto. Olha, Paulo, nós não vamos aceitar isso na igreja. Essas mulheres estão fortes no mundo, mas elas conheceram o Evangelho. O que eles fazem, Paulo? E Paulo vai orientar aqueles irmãos, os líderes da igreja. Receba-as em nome do Senhor Jesus. E orienta elas. Quando elas vierem, elas colocar sobre a cabeça careca o véu, porque o véu vai substituir o cabelo, e quando o cabelo crescer, oriente-as que não corte mais o cabelo. Tem lugares que pedem ser isolado e quer fazer a doutrina, que a mulher não pode cortar o cabelo. Não é isso que a palavra está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: que naquele tempo as prostitutas usavam cabelo curto e as outras mulheres usavam cabelo comprido. É tudo uma questão de costume. E Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que nós, da igreja de Cristo, não
de alguém. Nós temos que amar as pessoas como Jesus ama. Agora, meu irmão, minha irmã, o Evangelho tocou aquela cidade. Ali agora o Evangelho está sendo realmente pregado. Paulo pegava os feiticeiros, vinha em praça pública, trazia seus livros de magia e queimava na fogueira em praça pública e confessava que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Isso é avivamento. Avivamento não é eu falar em língua entre quatro paredes, eu usar a minha língua para poder lá fora falar o nome de Jesus. Nós somos a favor dos dons. Sim. Mas eu preciso lá fora falar com autoridade para que as pessoas possam ver em mim a luz de Cristo. Foi o que Jesus disse em Mateus 5,16: assim também brilha a vossa luz perante os homens. Para que, Senhor? Para que eles vejam. O Evangelho precisa ser visto em mim. João vai dizer: eu vi Jesus, eu apalpei Jesus, eu andei com Jesus, eu sei quem é Jesus, e eu quero viver a vida que Jesus viveu por mim. Avivamento é quando a igreja sai das quatro paredes, é quando a igreja sai do comodismo, é quando a igreja ela tem uma vida de oração. O que o comércio fechou? Porque o Espírito Santo começou a agir naquele lugar. A Deus de Ana foi destronada. Se no Brasil tirar a padroeira do trono e colocar Jesus, esse país vai explodir de bênçãos. Porque lá no Salmo 33, no versículo 12, diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando Deus é o Senhor no lugar, tudo muda. A igreja de Cristo aqui topado, ela precisa fazer diferença. É lá nos bares que nós temos que ir. É lá na casa do drogado que nós temos que ir. É lá que Jesus tem que ser anunciado. É para os perdidos. Estavam furiosos com Paulo, os comerciantes. Aquele povo. Tinha um homem chamado Demétrio. Ele convocou os comerciantes para se reunirem. Ali reunido, exigiram a presença de Paulo. Que Paulo veio na presença. Meu irmão, Paulo era corajoso. Paulo era cheio de espírito. Mas Paulo era louco. Não era doido. Que Paulo veio aqui. Paulo foi? Não foi. Está falando que Paulo foi? Aqui a missão já foi completa. Aqui Jesus já fez o que tinha que fazer. Paulo pegou e foi para Troade. Saiu daquele lugar. Depois de 3 anos ali. Ali em Troade ele ficou 7 dias. E começou a pregar o Evangelho. Reuniu os irmãos. Começou a pregar o Evangelho. Para ministrar a ceia. Um rapaz chamado eu saiu na janela. Para onde eu caiu? Lá de fora. Eu sempre vou cair para onde o meu coração está mais inclinado. Se ele tivesse caído para dentro, ele não tinha morrido. Mas ele cai para fora. Ali houve um momento do culto parar. Houve um momento de Paulo descer para acudir aquele jovem.
Paulo abraça, Paulo não condena, Paulo chama de volta à vida e ele vem. E Paulo prega até amanhecer o dia e vai para Jerusalém. E lá em Jerusalém ele fica na casa de Tiago, o meio-irmão de Jesus. Esse meio-irmão de Jesus não acreditava em Cristo, enquanto Jesus estava na terra com eles. Agora, após Jesus haver entregado sua vida na cruz, ressuscitado, Tiago começa a compreender: o meu irmão realmente é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Salvador do mundo. Agora, Tiago é bispo daquela igreja lá em Jerusalém. Ali Paulo vai dizer: olha, eu estava pregando aos gentios, você estava com eles? Alguns disseram assim: mas você estava no meio deles, e você não se glorificou, tirou a sujeira deles, que estava neles? Quem ela lhe fala, Paulo? Você tem que ficar 7 dias no templo, se purificando da sujeira que você pegou deles. Paulo tinha mais confusão. Paulo estava no voo. Você acha que Paulo ia ficar 7 dias ali no templo, sem fazer nada, de braço cruzado? Paulo ia chegar nas pessoas, ele começava a pregar. E a pregação dele era contra o pecado. A pregação dele era contra os costumes, os usos e costumes daquele povo. Aí começou a chegar alguns judeus lá de Éfeso, começaram a dar ele lá. Ele criou confusão lá, agora vem para cá, criar confusão. Arrastaram Paulo e o surraram e o deixaram como morto fora do portão da cidade. Alguém veio em socorro? Meu irmão Miranda, evangelho de água no açúcar, evangelho onde o Espírito Santo não me impulsiona para pregar sem medo do que vai acontecer na minha vida, não é evangelho. Agora Paulo vai ser preso, vai ser mandado para Roma. Eita! E ali em Roma, Paulo chega. Primeiramente, ele está numa prisão domiciliar, onde ele recebe as pessoas, onde ele faz assim, tal. Tudo bem. Aí, prega o evangelho. E Paulo já começa a idade chegar. Ele é solto. Começa a fazer aquilo que Jesus mandou ele fazer. Pregar o evangelho. Em tempos históricos. Agora o imperador chamado Nero, um carrasco, um assassino. Paulo está velho, ele está no seu canto, ele está quieto. Mas não, ele vai afrontar o imperador. Nero o prende na masmorra. Nero era um homem cruel. O que ele fazia? Ele pegava os pés de Jesus, amarrava nos postes, em praça pública, passava piche e tacava fogo. Os cristãos eram queimados vivos, gritando em praça pública, glorificando o nome do Senhor, morrendo queimados vivos, a crueldade do homem. Nero disse: eu quero reconstruir Roma. E foi e colocou fogo em Roma. Começaram a desconfiar que era ele que tinha feito isso. Sabe o que ele fez? Foi eu não. Foram esse aí, disseram Jesus. Foram os cristãos
Tudo isso, meu irmão e irmã, porque o Evangelho, na vida de Paulo, era a prioridade. Paulo vai para Roma, ele vai de navio. Tinha mais de 10 pessoas naquele navio, Paulo era prisioneiro. E veio uma grande tempestade. Jogaram toda a carga fora, jogaram tudo fora. E naquela noite a tempestade estava mais terrível. O anjo do Senhor aparece a Paulo e fala: diga para os tripulantes que o navio vai afundar, mas ninguém vai morrer. E Paulo disse: não fique com medo. O barco o navio se estraçalhado. Cada um pega um pedaço de pau aí para se salvar. Chegaram numa ilha chamada Malta. Todo mundo com frio, molhado. Paulo sai, vai catar lenha, vai catar lenha, põe uma fogueira para aquecer no frio. Quando ele vai pegar para ver uma víbora, uma serpente venenosa, o picou. Ele sacudiu, jogou a cobra longe. Olha lá, ele não morreu afogado, mas agora ele foi castigado. Vai morrer. O assassino de crente vai morrer. Paulo não sentiu nada. Muitas vezes Deus permite a dor picada, mas não permite que o veneno entre em você. Foi passando as horas e nada aconteceu a Paulo. Aí começaram a dizer: este homem é um Deus. Este homem é diferente. Não tem como. Vai morrer? Não morreu. Aí chega agora, aquela ilha, não aquela ilha. Agora chega como se fosse o líder daquela ilha. Chega. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não têm permissão para ficar aqui. Aí foi contar a história. Aí Paulo, cheio de Espírito Santo, vai conversar com aquele homem chamado Públio. Ele derrama sobre Paulo a sua vida. E diz: você poderia ir comigo lá em casa, meu pai está muito doente. E Paulo foi com ele. Ali Paulo ora sobre a vida daquele homem. E Deus dá cura àquele homem. Aquele homem é restabelecido na sua saúde. Muitas vezes Deus vai permitir que o seu barco afunde, para que você chegue aonde alguém precisa que você ministre o poder de Deus. Não reclame se alguma coisa na sua vida Deus está tirando. É porque Ele quer colocar algo melhor, algo maior na sua vida. Para salvar alguém, Deus permite que o seu barco afunde. 3 dias depois, vem um navio e pega os prisioneiros e levam direto para Roma. E lá na prisão, Paulo escreve as cartas para Tito, onde Paulo vai falar de Tito: pregue sobre a sã doutrina. Tito, pregue sobre a salvação de Cristo. Paulo preso, orientando os seus discípulos. Ali Paulo prega, manda carta para Filemon, que tem um capítulo só de carta. E para Filemon, Paulo fala assim: olha, esteve aqui comigo na prisão um escravo seu chamado Onésimo, que significa que não serve nada para nada, é inútil. Mas agora ele veio a mim e ouviu a palavra de salvação, ouviu o Evangelho de Cristo. Agora ele é um dos nossos, ele é uma nova criatura em Cristo. Receba-o, não como escravo, mas receba-o como seu irmão em Cristo. E se alguma coisa ele pegou de você, ele te roubou, coloca na
minha conta e eu lhe pagarei. Ou seja, meu irmão, minha irmã, Paulo está assumindo a culpa. Agora fica imaginando aquele escravo voltando para o seu Senhor. Não está na Bíblia isso, mas podemos conjecturar. Imagina aquele homem, aquele escravo voltando com aquela carta que Paulo escreveu para entregar ao seu Senhor. Ele vai chegando, quando vai se aproximando da fazenda, ele, olha lá o fujão, prepara o tronco, prepara o castigo, vamos arrancar o corpo dele agora, para ele aprender com o que ele está lidando. Quando ele vai se aproximando, o chicote na mão, ele diz: antes do Senhor me castigar, eu tenho aqui um recado do apóstolo Paulo para o Senhor. Ele diz para o Senhor ler a carta antes de tomar qualquer atitude. Filemão pega aquela carta e começa a ler. À medida que ele vai lendo, as lágrimas vão rolando nos teus olhos. Ele começa a chorar. Ao invés do chicote, vem um abraço. Ele abraça aquele escravo, o liberta. Porque quando eu estou em Cristo, a palavra de Deus garante para mim e para você, verdadeiramente somos livres. Paulo na prisão, ele escreve agora a Timóteo, o seu discípulo, o seu pupilo. Agora eu quero terminar lendo aqui o restante do capítulo, os versículos restantes. Nós lemos o versículo 6, Timóteo 4, capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O que é libação? Que palavra é essa que Paulo usa para falar dele? Libação é como se fosse uma oferta, é como se fosse um sacrifício. Ele está assim: eu estou sendo oferecido como sacrifício agora, como oferta pelo Evangelho que foi pregado. Libação quer dizer consagração. Eu estou me consagrando agora. Quando ele diz no Romanos 12, agora põe em mãos Deus, pela misericórdia de Deus, apresentai vossos corpos como sacrifício santo, vivo, agradável a Deus, que seja assim o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas que sejam transformados pela renovação da vossa mente. Paulo se vira como uma dedicação total ao Evangelho do Senhor Jesus enquanto ele viveu. Dedicação, guarda essa palavra. Paulo se vira como um derramado. Eu estou derramando minha vida pela fé de vocês, de todos os crentes. Eu estou terminando a minha vida como um final de serviço no Evangelho que me foi confiado. Aí vai dizer no versículo 7: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Que me chama a atenção, que Paulo agora vai declarar que desde agora está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto e juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Paulo está dizendo: eu estou sendo levado para morrer, não porque eu cometi um crime, mas porque eu prego o Evangelho de Cristo. Mas eu creio que Jesus está comigo, que Ele virá novamente para buscar aqueles que nele creem. Ele vai dizer: eu fui abandonado por todos. Estou falando para Timóteo, todos me abandonaram, todos me abandonaram, mas o Senhor, Ele está comigo. Ele vai dizer: Timóteo, venha depressa, Timóteo, venha mais depressa que você puder.
Porque Deus era meu companheiro de lutas, me abandonou e voltou para o mundo. Está lá no pecado, novamente afundado no pecado. Deus me abandonou, amando o mundo. E vai dizer: Crescente foi para a galáxia, Tito foi para dar uma asa. Aí vai dizer: somente Lucas está aqui. O médico amado, o evangelista Lucas, que se converteu pelo testemunho de Paulo. Somente Lucas está comigo. Ele vai dizer: encontre Marcos e traz com você, porque ele é útil ao evangelho. Marcos, daquele que escreveu o evangelho de seu nome, só que na primeira viagem ele abandonou a missão com medo. E Paulo teve uma discussão feia com Barnabé, que era primo de Marcos, por causa dele. Esse covarde não viaja mais comigo, está fora. Agora, olha o reconhecimento. Paulo está vendo que Marcos agora, ele realmente mudou. Ele realmente agora, o Espírito Santo está sobre ele. Ele está fazendo a obra de Deus que ele pegou. Ele foi para Barnabé, para outros lados. Traz comigo com você, com Marcos, porque ele é útil ao evangelho. Reconhecimento. É muito triste quando alguém erra e não reconhece o erro. Aí Paulo vai dizer: conta Tito, eu mandei para Éfeso, onde eu estive 3 anos. E Paulo vai dizer: ó Timóteo, quando você vier, mas eu não peço você, quando você vier, traz com você a capa que eu deixei em Troade, porque aqui onde eu estou está muito frio. Pode estar no calabouço, ali, aquela goteira de água, de noite. O maior missionário da história da igreja não tinha um agasalho para aquecer o frio. Está reclamando de que mesmo? Está reclamando de que mesmo? Traga a capa! Traga meus livros, principalmente os pergaminhos. Irmãos, o homem vai morrer daqui a pouco. E aí quer continuar estudando. Ele quer continuar adquirindo força na palavra, para continuar escrevendo, orientando os seus irmãos em Cristo. Ele está preso no corpo, mas o Espírito que está nele está solto, levando a mensagem do evangelho. Ele está morrendo, mas quer continuar querendo mais de Deus. Para que estudar mais? Hoje os crentes hoje não querem estudar. As escolas dominicais estão cada vez mais vazias. Ninguém tem preocupação de estudar mais a palavra de Deus. E qualquer vez de doutrina se afasta. Pode traga os pergaminhos, traga a palavra que eu quero te fortalecer. Ele vai dizer: nossa, ele está me chamando, o ferreiro. Pois é, ele me causou muitos males. Mas o Senhor, o Deus que eu creio, vai retribuir ele de acordo com o que ele fez. Alexandre está entregue nas mãos do Senhor. Alguém está diferente? Alguém está percebendo? Alguém está te caluniando? Não tire satisfação. Entregue a causa a Deus. Faça como Paulo, por essa causa que coloca o seu perante o Pai. E Paulo vai dizer: cuidado com ele. Timóteo, você encontrar com Alexandre, cuidado com ele. Porque ele resiste fortemente à palavra de Deus. Paulo vai dizer: ó Timóteo, todo que abandonar, mas você não esteja abandonado, me deu força. O Senhor esteve ao meu lado durante
tempo todo e me fortaleceu. Meu irmão, minha irmã, chegou o dia. Eu fico imaginando agora o carcereiro caminhando por aquele corredor, com a chave na mão, gritando: prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! E Paulo lá no fundo: estou aqui! A voz fraca já: estou aqui! Ele vai caminhando. Aí chega ali, abre: vem comigo. Chegou o momento. Chegou a sua hora. O Paulo já esquelético, magético, sem força nem para andar. Já vem e vai seguir para ser executado. Coloca Paulo lá sobre o madeiro. Então a pessoa lá com machado, com espada, seja, e vai dizer: Paulo, o que você quer falar? Ele vai dizer, olhando para o céu: combati o bom combate, terminei a guerra. Isso é evangelho. Isso é evangelho. O que nós estamos vivendo hoje? Morreu o céu na terra, mas nasceu o príncipe do céu. O apóstolo Paulo vai dizer para nós, a igreja de Corinto, verso 15, capítulo 15, versículo 19: se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa herança, a nossa recompensa, ela não está aqui. A nossa pátria não é aqui. Nós estamos aqui com um período de tempo. Nós estamos aqui como forasteiros deste mundo, como peregrinos. Que nós possamos nessa hora, nesse tempo, ser gratos a Deus por ter nos alcançado com tua graça, e pela graça somos salvos. Porque a graça do Senhor, ela nos basta. Meu irmão, minha irmã, nós possamos pensar no Evangelho que nós estamos vivendo, que nós estamos pregando. Hoje é o culto da ceia do Senhor. Deus o Pai entregou Jesus para morrer na cruz, para a nossa redenção. Você está para entender o amor de Deus? E o Senhor, pela oferta dele mesmo, feita uma vez só, pelo sacrifício pleno, perfeito, suficiente, pelos pecados de toda a humanidade. Agora, ele institui a perpétua guardação da sua morte, ordenando aos fiéis, ordenando em seu Evangelho, que nós possamos, como igreja, continuar até o momento que Ele prometeu que vai voltar, até a sua vida. Portanto, meu irmão e irmã, sejamos sempre agradecidos ao Senhor, consagrando a Ele a nossa vida em resposta ao teu amor supremo. Vamos colocar de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Quero te dar uns segundos para que você possa estar entregando a sua vida a Deus. O Senhor me perdoa os seus pecados, mas nesta hora quero te pedir, feche seus olhos, curva sua cabeça e faça uma pequena oração silenciosa de confissão de pecado.
Não permita que o inimigo venha tirar de você a comunhão da ceia do Senhor. Jesus morreu na cruz para que você fosse alimentado pela palavra, para que você possa viver através do seu evangelho. É na ceia do Senhor que nós agora entregamos a nossa vida em comunhão ao Senhor Jesus. Toda glória seja dada a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial. Em obediência à instituição do teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós aqui, ó Pai, realizamos diante do divino majestade o memorial que teu Filho amado nos mandou celebrar. Tem em nossa lembrança a tua bendita paixão e morte, da tua poderosa ressurreição e ascensão. Rendemos a Ti, ó Pai, neste momento graças, agradecidos, Senhor, de todo o nosso coração, e por meio, ó Pai, da Tua infinita bondade, consagre os dons do pão e do cálice, e para que, ó Pai, recebemos, ó Deus, em nosso coração, sejamos, ó Pai, participantes do Teu corpo e sangue, para todo sempre. Amém. Ó misericordioso Pai, nós humildemente imploramos que nos santifique pelo Teu Santo Espírito, a fim de que do pão que vamos comer seja comunhão com o corpo de Cristo, e do cálice que vamos beber seja comunhão no sangue de Cristo. Concede à Tua igreja aqui reunida, Senhor, a graça de alcançar a unidade da fé naquele que pode todas as coisas. Que nós possamos, ó Pai, crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, a quem pertence a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Amado Senhor Jesus, a mesa está posta. Nesta hora você possa estar aqui na mesa do Senhor. Na noite que o Senhor foi traído, e tomando o pão, Ele deu graças do Pai. Ele disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Como? Façam isso em memória. Após a desceada, Jesus foi e Ele disse: esse é o caso da nova aliança no meu sangue. Bebam todos vocês, mas façam isso em memória de mim. A ceia do Senhor é para lembrarmos da morte, da ressurreição e da vida do Senhor. Igreja do Senhor Jesus, a mesa está posta. Achegue-se com fé e juntos participaremos desse momento que só a igreja do Senhor é esse privilégio. Achegue-se com fé e sirva-se em nome de Jesus. Venham todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Ele te convida, é Ele que te convida. A ceia é do pastor, a ceia é da igreja metodista, a ceia do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fala: eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Quando Paulo ele disse isso, ele não tinha conhecimento ainda do Evangelho,
que as cartas de Paulo foram escritas antes dos evangelhos. Então, eu recebi do Senhor, por Ele que fez a redação, eu também entrego para vocês. Na noite que Jesus foi traído, foi o momento em que Ele deixou para a sua igreja a reconciliação do teu corpo e sangue. Então, neste momento, meu irmão e irmã, coma do pão, dando glória a Deus, em nome de Jesus, e se alimente nesta hora do alimento celestial. Após abrir esse ar, Jesus tomou do prato e disse: bebam todos vocês. Bebam do cálice, dando glória a Deus. É a nova aliança. Permaneça aqui no lugar. Passamos a oração final e despedida ao culto, ao templo neste momento. E lembre-se, o culto a Deus não termina agora. Ele vai começar quando você transpor os portões para fora. É lá fora que Deus quer te usar para ganhar vidas para o teu reino. Pai, muito obrigado por mais uma vez cearmos em teu nome. Por mais uma vez, oh Pai, lembrar do Calvário, lembrar do teu amor, do que o Senhor sofreu por nós. O Senhor pagou um alto preço para que nós fôssemos resgatados, para que nós pudéssemos viver para a glória do teu nome. Agora, Pai Santo, aqui está a tua igreja reunida na comunhão. Fortalece cada coração, fortalece cada familiar que é representado. Em nome do Senhor Jesus, oh Pai, eu entrego a igreja metodista Campaz aos teus cuidados. Usa-nos, Senhor, com poder e autoridade para impactar este lugar, para revolucionar este lugar. Que o teu nome, Pai, seja anunciado aos quatro cantos de tua paz. Que nós possamos, Pai, viver um avivamento jamais visto neste lugar, de vidas rendendo a Ti, pelo poder da pregação do Evangelho. Meu irmão e irmã, que o Senhor nessa noite abençoe de guarda. Que o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida o teu rosto santo e de Ti tenha misericórdia. Sobre a sua vida, o Senhor levante o teu rosto agora e te conceda a paz. Esta paz que excede todo entendimento, quero guardar a sua vida, desde agora e para todo sempre. Eu invoco sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, o nome do Deus Todo-Poderoso, e no precioso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, eu ministro a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, desde agora e para todo sempre. O povo de Deus diga amém. Aleluia. Cumprimento teu irmão, a tua irmã, diga que você o ama em nome do Senhor Jesus. Está encerrado o nosso culto desta noite. Vamos que encerra.